Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Roteiro pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada O Perispírito. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados. Quão difícil se faria esclarecer à lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. O perispírito é, ainda corpo, organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, de conformidade com o seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos, em grande número, compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quanto à forma somática, obedece a leis de gravidade no plano de que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas de luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças,
purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 7 de outubro de 2022 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 93 a 95 do Livro dos Espíritos. Na questão 93, Kardec pergunta: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E os espíritos respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, aqui pela resposta dos espíritos, nós estamos vendo que o perispírito tem essa característica, né, de ser de uma matéria mais vaporosa, ainda que bastante grosseira para os espíritos mais elevados. E aí os espíritos, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles dizem que essa substância que envolve o espírito é o perispírito e se projeta para fora do espírito, formando uma espécie de centro eletromagnético, que os especialistas chamam de aura humana, e que, em síntese, é a sala de visitas do espírito, e é aí que ele recebe companheiros do bem ou do mal, dependendo, é claro, dos seus sentimentos e pensamentos voltados para o erro ou para o acerto. Nesse slide, nós podemos observar a aparência, né, do corpo físico, do perispírito e do espírito, constatando que o espírito tem as características de uma luminosidade, né, dependendo do seu grau de evolução, e que não se apresenta no corpo físico. Na pergunta 94, Kardec questiona: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. Daí a razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupas. E aí nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles dizem que os recursos são hauridos dos planetas em que vão reencarnar. E é exatamente por isso que quando o mundo é primitivo, esse envoltório é grosseiro, e em mundos superiores o envoltório se mostra diáfano. Na medida em que o espírito evolui, o envoltório acompanha o crescimento e também se rarefaz, até um ponto que se confunde com o próprio espírito. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo a respeito desse invólucro, né, semimaterial que é o perispírito, e que ele vai ser adequado a cada mundo onde o espírito reencarna. E também que
A sua fluidez vai depender do grau de adiantamento do espírito. Aí nesse slide nós podemos observar as características, né, do perispírito. E aí a explicação diz assim: por suas características radiantes, formam uma atmosfera fluídica em torno do corpo material. Então, aquilo que nós já havíamos comentado, né, que ele, perispírito, ele tem essa característica mais luminosa do que o corpo físico, mas menos luminosa do que o espírito em si. E esse grau de luminosidade vai depender da evolução do espírito. Na pergunta 95, Kardec questiona: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E os espíritos respondem: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível menos palpável. E nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles dizem que a forma de apresentação do perispírito é sempre a humana, mas isso não quer dizer que não possa haver outras formas de apresentação, porque isso fica a critério do espírito. Espíritos superiores se apresentam às vezes irradiados de luz, como se fossem estrelas, e espíritos sofredores podem apresentar figuras sombrias, assustando os desprevenidos. Então, aqui nós estamos assim concluindo, né, a respeito dessa luminosidade, né, dos espíritos de luz, e também a respeito das formas assim às vezes assustadoras que os espíritos menos evoluídos podem apresentar devido ao seu grau baixo de evolução. Aqui nesse slide aparece um desenho assim explicativo mostrando o espírito, né, como uma luz, o perispírito, um corpo mais diáfano que o corpo físico, e a explicação aqui dizendo a respeito dessas camadas, né, como se fosse uma cebola. O espírito é a essência do ser. Ele não é material. Em torno dele, várias camadas de matéria se agrupam, como as camadas de uma cebola. Quanto mais externa a camada, mais material ela é. O conjunto de todas as camadas seria o perispírito. Esse nome de perispírito, ele vem do termo perisperma, que é uma película que cobre as sementes. Aí aparece aí o desenho da semente, com o núcleo e o perisperma em volta. O corpo espiritual, uma das camadas mais externas do perispírito, serve de molde para nosso corpo físico. Ele tem órgãos e necessidades próprias. Espíritos relatam que, tirando o sistema reprodutivo e o genésico, o corpo espiritual é bem semelhante ao corpo físico. Nas manifestações mediúnicas, o perispírito dos desencarnados pode se alterar temporariamente, se tornando visível ou até mesmo tangível. Aí, tangível seria o caso quando ocorre a materialização, né? Aí tem uma nota importante. A palavra espírito pode ter dois significados. Para
para mim. Ela pode se referir à essência do ser, a parte imaterial dos humanos, ou é o ser desencarnado formado por espírito, conforme a definição acima, e perispírito. Então aí nós temos aí esse desenho explicativo para que a gente possa ter uma noção melhor, né, dessa realidade, né, que é a realidade do corpo físico, do espírito e do perispírito. Passado, presente e futuro. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3, o mentor Calderaro esclarece que o organismo perispírico perispírico que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro é fruto igualmente do processo evolutivo. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. O porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo, divino e em evolução. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas, como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. No primeiro moram o hábito e o automatismo. No segundo residem o esforço e a vontade. E no último moram o ideal e no terceiro, a meta superior a ser alcançada. Assim, nós temos no primeiro andar, temos o subconsciente, no segundo, consciente, e no terceiro, o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. E nós sabemos que, ainda como espíritos, que temos ainda muito que aprender, né? Esse passado ele fica adormecido. Somente quando nós desencarnamos, à medida que também evoluímos, é que podemos ter uma visão melhor do nosso passado, né? E como está explicado aqui por André Luiz, né? Temos também
essa perspectiva de futuro, que é a meta, né, que nós temos para nós de evolução. Mente desencarnada. Ainda no livro Um Mundo Maior, o mentor Calderaro, ele esclarece que a patologia do espírito tem suas origens nos pensamentos e aspirações corroídos por vermes mentais que causam tristeza e inconformação. O ódio é outro morbo terrível. A maldade deliberada é uma moléstia da alma. O cérebro dos anjos é livre de trevas, sintonizado com o bem. O corpo perispiritual humano é, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Ele representa uma ponte para o campo superior da vida eterna, para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz. Para os espíritos vulgares, o perispírito é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a queda do corpo denso. O cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então aqui André Luiz está nos esclarecendo que toda a nossa vida está registrada no perispírito, né? Toda a nossa evolução. E aí nós podemos torná-lo mais luminoso ou menos luminoso de acordo com a nossa evolução, com a nossa nosso empenho em melhorar. Aqui nesse slide nós temos as funções do perispírito e as propriedades, né? Então, olhando aqui as propriedades, nós temos plasticidade, densidade, penetrabilidade, visibilidade, expansibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, bicorporeidade, perenidade, unicidade, capacidade refletora, mutabilidade. E funções: instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Então, nós vamos ver com mais detalhes adiante essas funções e propriedades do perispírito que estão no livro Roteiro 14. Funções do perispírito. No livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, ele nos esclarece que as funções básicas do perispírito são marcadas por características de natureza instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Quanto à função instrumental, Zalmino nos diz que a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. O perispírito tem em si a energia cósmica matriz e uma estrutura de natureza física que, refletindo essa energia, serve como elemento de ligação com o meio que o cerca. Assim, o perispírito pode receber influência, podendo também agir sobre o meio em que se encontra, trocando e evoluindo. Então, nós teríamos aí essa função do perispírito
essa possibilidade, né, do espírito interagir com o meio e ser influenciado pelo meio. Então, o perispírito é esse elemento de ligação. Função individualizadora. Zalmino nos esclarece que o perispírito, corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório ou seu corpo perene, assegura a identidade exclusiva à alma. Essa identidade é transmitida ao corpo físico quando em estado de encarnação. Porém, a identidade profunda do reencarnante nem sempre emerge totalmente, dependendo das situações kármicas. Somente após a desencarnação, essa identidade vai emergir enriquecida pelas experiências vividas. Então, aquilo que nós tínhamos falado anteriormente, né? Nós temos dentro de nós nosso passado, nosso presente e as perspectivas do nosso futuro. Porém, como ainda somos espíritos imperfeitos, na encarnação atual, onde nós ainda somos aprendizes no planeta de provas e expiações, nós não temos a noção completa do nosso passado. Somente quando nós estamos desencarnados e já com uma evolução, nós podemos ter noção do nosso passado, de tudo que nós já fizemos para enriquecer, né, a nossa caminhada. Função organizadora. Essa é, como nos esclarece Zalmino, uma importante função perispíritica, responsável pela organização do instrumento físico do espírito que retorna. Ela é fundamental no esquema da evolução humana. Ela não se relaciona somente com a forma, os aspectos anatômicos ou as peculiaridades fisionômicas do ser em gestação, mas com os diversos sistemas de sustentação psicofisiológica que regerão sua vida. O reencarnante, sob assistência espiritual superior, influencia o equipamento genético disponível, atendendo às necessidades de sua recorporificação com vistas à sua evolução. Então, essa função organizadora é uma função importante do perispírito e ela é a responsável pela organização do instrumento físico, ou seja, pela organização do corpo físico em que nós vamos reencarnar. Função sustentadora. O perispírito, conforme nos esclarece Zalmino, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustentam-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Essa ação do perispírito surge bem patente no delicado e complexo processo da renovação celular, a cada ciclo de 7 a 8 anos, sem que seja alterada qualquer parte do corpo ou os traços fisionômicos, todas as células físicas são substituídas graças à função de sustentação do perispírito. Então aí nós temos uma função muito importante, né, do perispírito, que atua, né, na renovação celular, né, do corpo físico. E nós podemos concluir também a perfeição, né, da criação divina. Tudo muito equilibrado e perfeito. Propriedades do perispírito. Como nós vimos naquele
desenho, né, que mostrava as propriedades e funções do perispírito, nós vamos então agora falar sobre as propriedades do perispírito e como nós comentamos, né, a respeito daquele desenho. Ele está no livro Roteiro 14 da Federação Espírita Brasileira e o autor é Zalmiro Zimmer. Então, a propriedade plasticidade permite que o perispírito se ajuste ao comando da mente espiritual. É mais amplo nos espíritos superiores. Os menos evoluídos apresentam graves modificações no perispírito, por exemplo, ovoidização. Então, a plasticidade é uma propriedade que, dependendo do grau de evolução do espírito, ela pode, né, apresentar modificações graves se o espírito for muito atrasado. Outras propriedades do perispírito: a densidade, propriedade relacionada com o grau de evolução do espírito, sendo sua matéria de natureza semimaterial. Então, quanto mais o espírito é evoluído, o seu perispírito é menos denso. Luminosidade, propriedade relacionada à densidade. Quanto menos denso, mais luz emite. Então, os espíritos mais evoluídos vão apresentar um perispírito que emite mais luz e é menos denso, né? Penetrabilidade. Os espíritos mais evoluídos possuem perispíritos que não encontram dificuldade em atravessar a matéria do plano físico. Então, os espíritos mais evoluídos conseguem transitar livremente sobre a matéria porque eles têm essa propriedade maior de penetrabilidade. Já os espíritos menos evoluídos, eles não têm essa propriedade. Pelo contrário, né? Eles têm o perispírito mais denso, menos luminoso, mais pesado, né? Então eles não conseguem fazer essa transição aí de atravessar a matéria, né? Ainda as propriedades do perispírito nós temos visibilidade. O médium vidente consegue ver a forma como o desencarnado se apresenta. Sensibilidade. As sensações e percepções são gerais, captadas em toda a extensão do perispírito, diferente das localizadas no corpo. Então, quanto mais evoluído, né, o espírito, o seu perispírito tem uma sensibilidade muito maior e ele percebe tudo, né, de uma forma assim, geral, diferente das percepções no corpo físico. Expansibilidade, relacionada à plasticidade, permite os fenômenos de bicorporeidade, possibilitando que o corpo físico do encarnado seja visto em um local e o seu perispírito em outro. A expansibilidade permite ampliar o campo de sensibilidade e de percepção. Na vidência, acontece a exteriorização da sensibilidade. No desdobramento, acontece a emancipação da alma. Então, nós estamos vendo aí que essa expansibilidade, né, do perispírito, ela permite, né, que é relacionada à plasticidade, né, ela permite que aconteçam esses fenômenos, né, de bicorporeidade e também
essa expansibilidade, ela permite ampliar o campo de sensibilidade e de percepção, né? Então, o vidente, ele, na vidência, o que acontece? Acontece a exteriorização da sensibilidade, né? Então, por isso que é possível, né, ver que o médium vidente consiga ver o espírito, né? Porque o perispírito dele está, né, fazendo essa expansibilidade. Como conclusão desse estudo, nós vamos até o livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 11, item 17, que diz o seguinte, que o perispírito é um envoltório fluídico que, de certa forma, faz parte integrante do espírito. Então, o que nós sabemos, né, que nós já temos conhecimento pelas nossas possibilidades, né, evolutivas, é que o perispírito ele vai evoluindo também, conforme o espírito vai evoluindo, vai acompanhando a evolução do espírito e vai se tornando cada vez mais fluido, mais diáfano, mais rarefeito, né? Mas ele continua a sua caminhada junto com o espírito para a perfeição. Muito obrigada a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.